Voltamos com mais um Comentando Episódio. E dessa vez, galera, estamos comentando o episódio de Legends of Tomorrow. Sim, se você ainda não assistiu o último episódio de Legends of Tomorrow, aconselho você a assistir, porque o episódio foi muito legal. Porque nós tivemos aí a Sarah se tornando o monstro que ela sempre temeu ser. Ficou bem assim, estranho, mas é isso mesmo. Ela ficou ali meio que tipo, eu sou a bruxa má, eu vou matar todo mundo. Mas no final das contas deu tudo certo. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva clicando nesse botão vermelho aqui embaixo. Ative o sininho pra não perder nenhuma notificação. E já deixa aquele like, porque gordinho que é gordinho. Deixa like, é no início do vídeo. E bora para o vídeo. Ok, galera, começando em relação aí ao episódio, eu vou ser sincero com o seguinte: o episódio foi muito interessante aí, justamente por apresentar aquela história ali, porque sempre que a gente vê aí, acompanha Legends of Tomorrow, a gente vê a Sarah se achando um monstro, né? Ela já questionou várias vezes sobre a possibilidade dela ser um monstro, porque ela antes ficava lá na Liga dos Assassinos e tudo mais, ela era uma pessoa cruel, aquela coisa toda. Só que dessa vez ela se tornou o monstro que ela temia ser. Por quê? Como a gente sabe aí, a gente tinha a relação dos totens que poderiam ter prendido Malus, e ele queria que o tempo fosse destruído para poder enfraquecer a sua prisão, podemos colocar dessa forma. E acaba que a Sarah e as outras lendas conseguiram recuperar alguns totens, e dentro desses totens foi o totem da morte. Sim, o totem que controla os espíritos e tudo mais. Só que aí veio o grande detalhe. Por quê? O grande detalhe. Pra começar, a gente teve o retorno de Constantine, que foi muito épico. Porque a Eva e a Sarah estavam começando um relacionamento. Inclusive a Sarah estava chamando a Eva de namorada e tudo mais, e ela estava ficando bem contente com isso. E ela comentou sobre Constantine. Aí acaba que o Constantine teve que retornar. Por quê? A Sarah foi dominada pelo vamos colocar assim, pelo o totem lá da morte, porque muita gente estava achando que ele poderia ser um totem que ajudaria a prender o Malus. Porém, esse totem pertencia à única tribo que foi a favor do Malus, ou seja, o totem era do mal, era um totem ali meio que tipo, uou, esse totem aqui não é uma boa coisa. Acaba que a Amaya fala ali em vários momentos que o totem traz à tona a pessoa, talvez, que ela é e tudo mais. O único problema é que isso poderia se associar deixando claro que a Sarah, sim, seria um monstro. Mas aquele totem ficou sob o domínio do mal por muito tempo. Então, obviamente, ele não trouxe toda a questão do fundo ali da Sarah, e sim o que o Malus queria, porque quem estava ali no controle era o Malus e não a Sarah. Diferente das outras lendas, que quando pegou o totem fica lá igual vamos dizer, a própria Z, e o Roy que ficou lá com o totem do fogo. Então assim, a gente tem esses elementos que compõem ali um pouco a história e deixa claro alguns significados, e eu achei bem interessante, porque nos apresentou um pouco mais sobre os totens e sobre as tribos de Zambésia, ou Zambésia, eu acho que é Zambésia mesmo. Então a gente ficou sabendo ali um pouco da história. Acaba que a Sarah se questiona sobre a relação dela ser um monstro. A filha do Damien Darhk fica lá falando na cabecinha dela que ela é um monstro, mostrando cenas que aconteceram no passado da Sarah. E além disso, a gente tem ali um momento que eu achei muito foda. Por quê? O Malus acaba pegando toda a dor do coração de cada lenda e trazendo alguma coisa à tona pra eles. E essas coisas que ele tava trazendo à tona, como a gente pôde ver, eram mais ou menos assim, os maiores medos, talvez, ou talvez assim, a questão dos sentimentos amargurados. Porque a gente viu tanto a Z, né, vendo o irmão dela, que ela se arrepende de ter deixado o irmão dela morrer e tudo mais, ela se culpa por causa disso. Depois a gente viu o Kid Flash lá vendo a Jessie, então a gente teve a presença da Jessie. Pena que não foi uma participação assim, foi só uma participação especial e foi uma coisa bem rápida, que nem um velocista.
Tá, eu vou tentar parar com essas piadas que eu sei, elas não são muito engraçadas. Na verdade, elas não são nem um pouco engraçadas. Mas, assim, eu confesso que na minha cabecinha, assim, ela fala: nossa, essa piada vai ser foda, faz essa piada. Aí, quando ela sai, acaba não sendo a melhor coisa do mundo. Mas, enfim, acaba que ela teve essa participação rápida e foi bem interessante, porque mostrou ali um certo sentimento preso, sei lá, um sentimento guardado entre o Kid Flash e ela. Então acaba que o Kid Flash saiu na sua busca de paz interior por causa da Jessie. E ele deixou claro que ele não quer mais saber dela. Ele quer achar outra namorada. E talvez ele possa achar ali no meio das lendas, ou talvez em uma futura temporada, alguma coisa assim. Eu acho que vai ser bem interessante, e se o Kid Flash permanecer nas lendas, vai ser uma coisa bem agradável de se ver. Porque eu gostei dele mais em Legends of Tomorrow do que em The Flash. Pelo menos ali ele tá sendo útil de alguma forma. Então, a gente tem assim, esses elementos. Acaba que a Sarah, dentro lá da consciência dela, ou sobre o domínio do Malus, ela percebeu a questão dela com a Ava. E acaba que o John Constantine, a Ava foi buscar o John Constantine, na verdade a Ava e o Gary, eles foram lá atrás do John Constantine e tudo mais, tentando fazer o John Constantine ajudar a Sarah. E acaba que o John consegue muito bem fazer essa participação ali de ajudar, mas ele dá alguns conselhos pra Sarah em relação ao amor. Porque assim, o John Constantine seria como se fosse a Sarah. Ele afasta algumas pessoas, tipo, tem alguns relacionamentos, mas afasta as pessoas porque ele sabe que ele é uma pessoa meio que tipo, uou, assim, sabe? E a Sarah é mais ou menos parecida com ele. Então a gente tem esses momentos que acaba gerando ali um certo conflito em questão de ter um relacionamento. Então ela acaba terminando com a Ava. Pode ser que tudo isso faça alguma justificativa lá no futuro? Pode ser, mas acaba que elas não vão ficar mais juntas. Por mais que a Sarah esteja realmente gostando da Ava e a Ava esteja gostando da Sarah, acaba que ela fica meio chateada, mas eles se afastam. Então assim, a gente tem um episódio muito foda em relação a trazer esses elementos ali do tipo, o Ray Palmer que caiu, mas mesmo assim ele acaba sendo de certa forma importante ali em alguns momentos. Tem a relação do Kid Flash com a Jessie, a Z com o irmão dela. Então assim, todos tiveram os seus medos expostos, podemos colocar dessa forma. E acaba vendo o tamanho, né, do poder do próprio Malus. E as coisas podem piorar ainda mais, porque é aquele negócio. Se o Malus ainda não conseguiu sair de dentro da sua prisão e já tá causando dessa forma, imagina quando ele realmente conseguir fugir. Vai ser foda, vai ser uma coisa assim bem traumática, podemos dizer assim. Pelo menos no meu ponto de vista. Eu acho que vai ser bem traumático por vários motivos em relação assim, se ele realmente conseguir fugir. Provavelmente John Constantine deve voltar mais uma vez, porque se eles vão enfrentar o Malus, eles vão precisar de alguém que entenda de feitiços, magia, e entenda um pouco mais desse mundo, podemos colocar dessa forma. E essa pessoa pode ser o Constantine. Acaba que o Roy fica com o totem do fogo e talvez ele vai continuar com esse totem. Então cada um vai usar um totem. Talvez a Maya recupere o totem dela. Então tipo assim, a gente vai ver eles trabalhando de certo modo juntos. E isso pode proporcionar aí algumas aventuras para as nossas lendas. Cara, eu curti demais esse episódio e eu quero saber de você o que você achou do episódio. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esse episódio. Lembrando, opinião sincera, né? Porque, pô, opinião tem que ser sincera. Mas, de qualquer forma, eu acho que os próximos episódios aí podem nos revelar o grande segredo da Ava. Sim, eu posso ter errado minha teoria. Eu espero que eu tenha errado a teoria, mas é aquele negócio. A gente tem que arriscar de vez em quando. Então, bora para o salve do canal. Vamos lá, vamos lá. Cadê a ajuda? Vamos aqui. Você... Lembrando, galera, se vocês quiserem aí pergunta pro Gordo, alguma coisa assim,
deixa aí nos comentários sua pergunta, que quem sabe a gente já pode bolar um vídeo sobre perguntas e respostas, respostas e perguntas. Vai ser interessante, vai ser interessante. Vamos lá, cadê? Comunidade. Vamos ver os últimos comentários aqui. Ó, vamos lá. Um salve para o Matheus Dias Gamer. Um salve para o... aqui. É porque esses aqui já foi. Um salve para a Kelly Bert. Um salve para o Mundo Geek. Um salve para o Charles Costa. Um salve para Titio Uchiha. Titio Uchiha ou Tio Uchiha. Eu acho que talvez você queria fazer Tio Uchiha. Mas enfim, Tio Uchiha. Salve pra vocês. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já deixa aquele like. Com certeza, se você é gordinho foda, você já deixou o like no começo do vídeo. Então, só lembrando, deixa like aí. Ou às vezes vai até em uma outra conta e deixa like também. E como vocês viram, já tá mandando mensagem aqui. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, compartilha esse vídeo e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!